Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Esta edição especial e histórica vai falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Exército de Vladimir Putin avança para dentro do território ucraniano, que convoca reservistas e decreta estado de emergência. Nas palavras do líder russo, quem tentar interferir sofrerá consequências nunca antes vistas. O presidente americano disse que os Estados Unidos e aliados responderão de forma unida e decisiva. Brasil é cobrado por cidadãos na Ucrânia que querem deixar o país, e Itamaraty estuda abandonar posição neutra após cobrança dos americanos. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn, Resso e outras 10 plataformas de streaming de áudio, além do nosso canal oficial no YouTube. Na madrugada desta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou em um pronunciamento oficial à nação que seu exército estava autorizado a invadir o território ucraniano. A chamada Operação Militar Especial, que conta com mais de 150 mil soldados russos que estavam inicialmente na fronteira com a Ucrânia, agora avança pelas cidades de Donetsk e Luhansk. Essas duas regiões, aliás, estão sob o controle de separatistas apoiados pela Rússia e foram declaradas por Putin como repúblicas independentes, sem qualquer aval da comunidade internacional. A possível entrada da Ucrânia na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi o estopim da rivalidade entre os dois países que vem desde os tempos da antiga União Soviética. O país, hoje comandado por Volodymyr Zelensky, foi um dos que defenderam a independência do regime soviético nos anos 90 e que, segundo os próprios ucranianos, foi muito prejudicado pelos russos, com o extravio de toda a produção de alimentos para Moscou, deixando milhares de ucranianos morrerem de fome. A OTAN é uma aliança militar comandada pelos Estados Unidos, criada inicialmente para frear o avanço da União Soviética e do dito comunismo nos países do Ocidente. A Ucrânia fica no leste da Europa, numa fronteira considerada estratégica e até sensível pelos russos. Isso porque, numa entrada da Ucrânia na OTAN, ficaria mais fácil dos chamados inimigos da Rússia invadirem o país por ali. Além do anúncio da operação e das primeiras informações de bombardeios em território ucraniano, Vladimir Putin ainda deu um aviso incisivo aos países que, segundo ele, tentarem interferir no conflito. Abre aspas. Quem tentar interferir sofrerá consequências nunca antes vistas, disse o líder russo. A indireta, claro, teve endereço certo, e quem recebeu também resolveu responder. O presidente americano Joe Biden, por meio do Twitter, disse as seguintes palavras, abre aspas, a Rússia é a única responsável pela morte e destruição que esse ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Fecha aspas. Por enquanto, essa responsabilização só está sendo feita em forma de sanções econômicas por parte dos americanos e alguns países da União Europeia. Cidades ucranianas como a capital Kiev foram bombardeadas pelo exército russo, que está entrando no país por sua fronteira e também por Belarus, tanto pelo ar quanto pela terra. A Ucrânia teve que declarar estado de emergência e convocou todos os reservistas para o campo de batalha. Os russos já tiveram algumas perdas no leste ucraniano, com a derrubada de 6 aeronaves e a morte de mais de 50 soldados, isso segundo o próprio presidente ucraniano. Civis ucranianos também estão recebendo armamento do governo na região do conflito. Este já é considerado o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial. O maior até então havia sido justamente o da Alemanha de Hitler à Polônia em 1939, evento esse que acabou desencadeando a Segunda Guerra. E a região onde está localizada a usina de Chernobyl
local do maior acidente nuclear da história em 1986, também foi tomada por soldados russos que entraram pela fronteira ucraniana com Belarus. O assessor da presidência em Kiev disse que é impossível dizer que a usina está segura depois do ataque, completamente sem sentido pelos russos. A chamada zona de exclusão contém um depósito de resíduos nucleares, que podem ser utilizados na fabricação de algumas armas letais. Já de volta com a nossa edição especial do podcast Cafezinho, os bombardeios do exército russo à Ucrânia afetaram também o futebol. A final da Liga dos Campeões da Europa, que ocorreria este ano na cidade russa de São Petersburgo, teve de ser adiada, e a UEFA, a organizadora do evento, considera mudar o local do evento. Punições a times russos que participam do torneio não são descartadas. O campeonato ucraniano, por razões bem óbvias, também teve de ser suspenso. Cerca de 30 jogadores que atuam no país, todos estes brasileiros, e a maioria deles que atua no Shakhtar Donetsk, time da região onde o conflito é mais intenso, e do Dinamo de Kiev, pediram ajuda às autoridades brasileiras para sair dali com suas famílias. O Ministério das Relações Exteriores, aliás, teve de emitir uma nota sobre o assunto. Aqui está a íntegra dessa nota. A Embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada com prioridade desde o agravamento das tensões à proteção dos cerca de 500 brasileiros na Ucrânia. A Embaixada vem renovando o cadastramento dos brasileiros e tem lhes transmitido orientações por meio de mensagens em seu site, o kiev.itamaraty.gov.br, em sua página do Facebook e no grupo do aplicativo Telegram. Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular os que se encontram no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam. O Itamaraty disponibiliza ainda para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares o seguinte número de telefone de plantão consular: +55 61 98260 0610. Repetindo, +55 61 98260 0610. O Ministério das Relações Exteriores ainda apelou em outra nota à suspensão imediata das hostilidades e ao início das negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão. O governo brasileiro acompanha o caso com grave preocupação e que permanece engajado nas discussões multilaterais visando uma solução pacífica, orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional. Vale lembrar que no último dia 14, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Rússia e disse para o presidente Putin que o Brasil era solidário ao povo russo. A tensão entre Rússia e Ucrânia já era crescente, e essa frase em específico não foi bem vista pela comunidade internacional. Representantes americanos chegaram a questionar o Itamaraty sobre a real posição do governo brasileiro perante esse conflito, uma vez que o país mantém acordos comerciais e diplomáticos com todos os envolvidos, incluindo a Ucrânia. Até comentei de forma irônica no episódio passado que, começando a guerra, o Brasil já sairia perdendo. Agora que a guerra começou, espero estar errado nesse comentário. E assim nós encerramos essa edição especial do podcast Cafezinho. Agradecendo a você que nos acompanhou pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Novas informações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia estarão disponíveis em nossas redes sociais e em nosso site. Siga o podcast Cafezinho no Facebook e Instagram, basta pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial. Aproveite,
Você que está nos acompanhando pelo canal no YouTube, inscreva-se no canal e ative também o sininho das notificações. Assim, sempre que surgir algum vídeo novo, você não perde nenhuma novidade. Como disse, saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastdecafezinhooficial.blogspot.com. A qualquer momento também poderemos voltar aqui no streaming com episódios especiais a respeito da tensão entre Rússia e Ucrânia, bem como as demais notícias do Brasil e do mundo. Eu tô indo embora por enquanto, e a você que fica, tenha um excelente dia na medida do possível e até a nossa próxima edição.